Queridos irmãos, boa noite. Que bom estar de volta à Igreja Presbiteriana do Alto Branco, igreja pastoreada pelo meu irmão e hoje um amigo que eu não conhecia e vim a conhecer quando cheguei aqui, o reverendo Augusto Braine. Nós temos tido momentos de muita afinidade um com o outro. Temos trocado experiências ministeriais e também no mundo secular. O reverendo Augusto hoje também posso dizer um pastor meu aqui. Não é só pastor de vocês, pastores também têm pastor. Precisam de pastores, né? Habitualmente, eu acho que a cada 60, 90 dias a gente está sempre sentando, tomando um cafezinho, conversando sobre o reino, sobre igreja e sobre nossas vidas, e assim tem sido. Então eu louvo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, pela vida do reverendo Augusto, pela vida de todos vocês, e agora com aquela congregação, a Igreja Presbiteriana Litorânea, lá em João Pessoa. Eu tive o privilégio de representar o presbitério no dia em que a igreja abriu aquele trabalho, e já tive a oportunidade de visitar outra vez. Tem 15 dias que eu estava exatamente nesse horário aqui, visitando e cultuando a Deus na igreja presbiteriana litorânea, lá em João Pessoa, no bairro do Cabo Branco. Estejam orando por aquele trabalho, é um trabalho muito promissor. João Pessoa precisa, naquela região, de uma igreja presbiteriana e uma igreja com essa linha séria que o reverendo Augusto e o conselho da igreja aqui conduzem, tá? Muito bom. Trago o abraço da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Renascer, pastoreada pelo reverendo Salvador Pereira. Muitos de vocês conhecem. E manda para vocês o abraço, a deixa da cordialidade cristã e, consequentemente, estão orando. Eu tenho estado em Campina Grande, do início desse semestre para cá, eu tomei a decisão de quinzenalmente estar em João Pessoa. Eu tenho um filho que mora lá, precisa, dado os seus estudos, a reta final dos seus estudos, necessita da minha presença, do meu carinho paterno, do meu cuidado, etc. E aí eu não costumo sair muito da igreja, porque eu preciso estar... Um domingo que eu passo fora da igreja, eu passo 3 fora. Mas a gente não pode, né, se negar às demandas do reverendo Augusto, e o pastor Salvador está de férias. Eu conversei com o reverendo André, e aqui nós estamos nesta noite. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Nós leremos apenas o verso 34. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Nós estaremos refletindo, expondo as Sagradas Escrituras com base no verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer por todos os exercícios espirituais que já tivemos
até agora. Quero te agradecer a tua palavra que foi lida, os cânticos que entoamos em louvor e adoração ao teu nome. Louvamos também, Senhor, por nosso catecismo, por teu mandamento. E agora, Senhor, nós queremos te agradecer por este instante. Particularmente eu quero te agradecer por esta oportunidade que tu me concedes de estar expondo as Sagradas Escrituras. Tu conheces, Senhor, as minhas deficiências. Tu sabes, Senhor, o quanto eu sou incapaz de estar transmitindo a tua palavra. Mas aprove a ti escolher que eu aqui estivesse nesta noite. Portanto, eu quero me colocar diante de ti, Senhor, e te pedir desde já que tu estejas pondo em meus lábios, na minha mente e em meus lábios, as palavras que tu desejas falar a mim e ao teu povo que se encontra na tua igreja nesta noite, para que sejamos edificados pelas Sagradas Escrituras, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu queria fazer 3 perguntas a vocês para darmos início a esta palavra nesta noite. A primeira pergunta é a seguinte: o seu cristianismo, meu irmão, minha irmã, o nosso cristianismo como igreja, nos custa alguma coisa? Esse nosso cristianismo, o cristianismo vivenciado por mim e pelos irmãos e irmãs, ele implica em algum sacrifício? E finalmente, no seu dia a dia, no meu dia a dia, no nosso dia a dia, nós levamos conosco alguma cruz? O Senhor nos diz nesta noite: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que quando a gente vai refletir nas Sagradas Escrituras e estudar as Sagradas Escrituras, a gente encontra alguns textos interessantes. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, Pedro diz que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, quando andávamos e vivíamos no mundo, pelo precioso sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, assim nos diz Pedro. Desta forma, meus irmãos, todos os que foram resgatados por Cristo precisam demonstrar a realidade da sua fé, carregando a sua cruz. É isso que se encontra nas entrelinhas do texto que nós acabamos de ver. É fato que, infelizmente, penso que não é o caso desta comunidade do Senhor. Muitas comunidades, muitas igrejas cristãs, infelizmente, têm sido levadas a darem valor à instituição, a darem valor às suas estruturas, a priorizarem os seus movimentos, os ditos ministérios. Tudo isso em detrimento de pessoas. Nos lembremos, por exemplo, quando o Senhor nos dá a grande comissão à igreja, Ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos em todas as nações. De forma resumida, eu estou trazendo esse texto para vocês. A ordem do Senhor é que, da mesma forma
Como aqui nesse capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Ele reunia os seus discípulos e certamente a multidão que o seguia, o que era habitual, nas suas últimas palavras, suas últimas instruções, na sua comissão dada aos seus discípulos, ele estava dizendo: olha, nós caminhamos durante esses 3 anos e eu tive o privilégio de discipular vocês. Vocês foram os meus discípulos. Então é necessário que agora vocês estejam efetivamente promovendo a continuidade dessa vida discipular. E eu lamento muito, porque infelizmente as muitas igrejas que eu tenho passado, elas olham as suas estruturas, pensam nas suas estruturas, trabalham técnicas de administração estratégica de comunidades, trabalham técnicas de marketing, mas se esquecem de trabalhar pessoas, se esquecem de formar discípulos. Teve um sábio desse que eu tive aqui e eu fiquei muito feliz. E nós nos reunimos, era a visita do diretor da nossa editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, editora Cultura Cristã. E nós almoçamos com aqueles diretores e de lá viemos para uma reunião exatamente aqui no gabinete da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. E tínhamos hora para terminar aquela reunião, porque após o término da nossa reunião, mulheres e homens iriam se reunir, se sentar em torno da palavra do Senhor para serem discipulados, para aprenderem as sagradas Escrituras. Fato que infelizmente a gente não vê. E consequentemente aí é o desastre que a gente tem visto hoje nas comunidades por aí. Porque se pensa estrutura, se pensa ministérios, mas não se pensa em discipular, em se fazer discípulo, em cuidar de pessoas. Nós devemos, portanto, voltando agora ao texto, estar dispostos a crucificar a carne para mortificar os atos pecaminosos do corpo, lutar diretamente contra as ciladas do diabo e não se conformar com os prazeres ofertados por este mundo. Isso aqui é o seguinte, são os inimigos que a gente tem. Os nossos inimigos, segundo as Sagradas Escrituras, são a nossa carne, o diabo e o mundo. Mas, infelizmente, nós não estamos muitas vezes dispostos, e nós vamos ver isso na continuidade da exposição desta noite, a mortificar os atos pecaminosos do nosso corpo, a lutar contra as ciladas do nosso inimigo, que é o diabo, e como, infelizmente, como cristãos, estamos nos conformando aos prazeres ofertados pelo mundo. Não são poucos. Não são poucos. O presbítero Nakamura falava ainda há pouco sobre essa questão da sexualidade. Timothy Keller, do seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, ele nos traz uma informação muito interessante. Ele diz o seguinte acerca de sexo: que a indústria da pornografia, meus queridos irmãos, investe cerca de 60 bilhões de dólares, não é reais. Você multiplica aí por 5. 60 bilhões de dólares em pornografia, para não mais bater na porta das nossas casas, mas invadir as nossas casas, as casas das nossas famílias, invadir silenciosamente os quartos dos nossos filhos, para poluir as suas mentes e tragá-los
para o mundo, principalmente para o mundo do sexo. 60 bilhões de dólares ano equivale a mais do que se investe em jogadores de futebol, de basquetebol e de beisebol. Não é fácil. Por isso, J.C. Riley nos diz o seguinte: nós temos uma cruz a levar contra exatamente essas ações dos nossos três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E ele diz assim: precisamos levar a nossa cruz, porque a cruz pelo caminho é apenas por alguns anos, mas no dia em que o Senhor nos chamar para a glória no final, ela será para sempre. Neste texto de Marcos capítulo 8, verso 34, esse texto indica que, apesar de Jesus ter se encontrado com os discípulos em particular, o verso 27 nos diz isso: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipos, e no caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? E aí eles começaram a dialogar, Jesus e os seus discípulos. Mas chegando lá adiante, o texto diz que as multidões que não estavam tão distantes seguiam Jesus ao longe. Jesus chama os seus discípulos: ei, venham cá, multidões, e venham cá vocês, os meus discípulos. E aí ele chama o povo, chama os seus discípulos e lhes diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sabia quando chama as multidões e quando passa as instruções anteriores para os seus discípulos. Ele sabia que aquelas multidões seguiam o Senhor por causa dos milagres. E interessante, né? É que as multidões nas nossas igrejas, a nossa comunidade mesmo, a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Renascer, vocês conhecem ali, vizinho ao Max. Nós temos um templo que cabe tranquilamente 1.500 pessoas, né, presbítero André? 1.500 pessoas. E aí você chega na nossa igreja num domingo de manhã como hoje, escola dominical, você encontra 100 pessoas. Você chega na quarta-feira, você encontra 6 dezenas de pessoas, 60 pessoas. Mas se você for lá agora à noite, você encontrará centenas de pessoas. Talvez se aproxime de mil pessoas que estão reunidas hoje à noite na nossa igreja lá. Porque as multidões mudaram apenas, meus queridos irmãos, de motivação. Na época de Jesus, eram os milagres. As multidões seguiam Jesus em função dos milagres. Nos dias de hoje, as pessoas procuram, por exemplo, a nossa comunidade, porque querem receber uma espécie de autoajuda. Eu tive a semana passada, lá em João Pessoa, na casa de um amigo meu, na praia. E ali ele estava fazendo um churrasco, etc. E uma pessoa se aproximou de mim, nós começamos a conversar. E ela disse: eu já frequentei lá a sua igreja, pastor, já estive lá na sua igreja. Lá atrás, quando era outro pastor. Mas sabe, eu deixei de ir. Porque a mensagem daquele pastor não era aquela mensagem que eu precisava, que massageasse a minha alma e me desse um alento para que efetivamente eu pudesse enfrentar as lutas da semana que está por vir, ou que eu pudesse ter um bálsamo que aliviasse as dores da semana que acabou de passar. Isso não é evangelho. Isso é autoajuda. Isso é multidão. A maioria daquela multidão que seguia Jesus, como as multidões que seguem e andam nas igrejas cristãs evangélicas, não vamos pensar em outro cristianismo, nas igrejas cristãs evangélicas, elas não estão dispostas a pagar o preço da verdadeira submissão
e do discipulado de cruz que o Senhor exige de nós. Imagino e louvo a Deus, primeiramente, por vocês que se encontram aqui nesta noite, pelo zelo que vocês têm, por exemplo, pelo domingo, a forma como encaram o dia do Senhor, a responsabilidade como esta igreja encara o dia do Senhor. São raras as igrejas, louvem a Deus por isso. Porque o dia é do Senhor. Era para, efetivamente, nós estávamos quebrantados diante do Senhor. Ainda que isso possa nos parecer uma cruz, e o é para a nossa carne. Não é verdade? É. Programação não nos falta no domingo. Fatos, eventos que nos desviem de estarmos contritos na presença de Deus, não nos faltam. Mas é preciso levar a cruz. É preciso que a gente renuncie para estarmos com o Senhor, para estarmos com o Senhor. Então Jesus aqui nesse texto, ele nos impõe 3 condições para o verdadeiro discipulado. Para a verdadeira submissão a Ele. Primeiro, entregar-se inteiramente a Ele. Ele diz, negue-se a si mesmo. Entregue-se a mim. Segundo, identificar-se com o seu sofrimento e morte. Ele diz, tome a sua cruz. E terceiro, seguir o Senhor em total obediência. Ele diz, siga-me. E não acrescenta mais nada. Sendo assim, vamos dar um leve mergulho nessas 3 condições do verdadeiro discipulado, da verdadeira submissão ao nosso Senhor. Primeira, entregar-se inteiramente a Ele. Disse o Senhor, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, negue-se a si mesmo. Quem quiser seguir Jesus, Jesus diz primeiro que deve negar-se a si. Isto é, deve de uma vez por todas dizer, ei, velho homem, eu agora estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo deve ser novidade de vida em Cristo Jesus, dia após dia. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Paulo diz o seguinte, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Paulo está se referindo, meus queridos irmãos, ao esforço consciente nosso como cristãos para destruir o pecado remanescente em nossa carne em função da velha natureza. Repito, o esforço consciente. A gente precisa mortificá-lo, a gente precisa efetivamente destruir esse pecado. Por isso que ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele faz uma lista. Primeiro, prostituição. O presbítero André já falou. A questão da imoralidade. Eu já trouxe para vocês o exemplo acerca da imoralidade. Tem aproximadamente 2 meses que numa tarde, meio de semana, uma quarta, quinta-feira, eu estava em casa preparando aulas, que eu dou aulas na Unifacisa, no curso de administração, e o telefone tocou, era da secretaria da igreja.
e disseram assim: pastor, tem um casal que está precisando de ajuda, e reverendo Salvador, que dedica tempo integralmente à igreja, ele está viajando, e reverendo André, ele está com um compromisso e não vai poder vir atender, e reverendo Erivan, nós somos 4 pastores lá, e reverendo Erivan mora em Queimadas, e eu queria saber se o irmão podia dar atenção a esse casal e quando pode ser dada atenção a esse casal. A secretária ainda sugeriu: pode ser para amanhã de manhã? Eu disse: não, minha irmã, eu vou atendê-los agora à tarde. Isso era 3 horas, 3 e um pouquinho. E nós agendamos para as 16 horas. Às 16 horas aquele casal chegou. E aquele casal estava com a mão na cabeça. Seu filho, um garoto como Bruninho, se juntou com outros garotos na escola e disse: mamãe, eu vou estudar com meus amigos hoje lá na escola e a senhora pode me buscar às 18 horas. E a mamãe chegou às 18 horas na escola e o menino não estava na escola. E ela procurou na escola toda, foi num local, foi em outro local da escola e ninguém dava notícias. Até que disseram: olha, ele saiu da escola com um grupo de colegas e pode ser que esteja na casa de fulano. E a mãe, você sabe como é, mãe descobre onde o filho está, não importa onde. Nunca vi detetive melhor do que mãe. E aquela mãe não fez outra coisa a não ser descobrir, contactou, buscou a informação e foi na casa daquele garoto lá, do amigo daquele garoto, do seu filho. Chegando lá, encontrou o menino embriagado. Ela trouxe para casa, deu um banho. Disse: pastor, eu estou passada. Meu menino tem apenas 14 anos de idade. Ele, além de beber, com outros garotos da idade, da mesma geração dele, ele acaba de me confessar que teve a sua primeira experiência sexual. E aquela mãe e aquele pai estavam com as mãos na cabeça, pedindo ajuda à igreja, pedindo que nós pudéssemos socorrê-los, socorrer aquela família diante daquele fato tão desagradável. E Paulo diz aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, isso é imoralidade. E aí ele continua: impureza, que aqui também pode ser traduzido por impudicícia, que vai além dos atos sexuais, abrangendo também pensamentos e intenções impuras, que vai além a impureza aí, no caso, traduzindo por impudicícia, vai além das questões de imoralidade e de impureza sexual. Vai também de uma mente, de uma mente cujos pensamentos e as intenções são malévolas, são corruptas. Eu conversava hoje à tarde com um pessoal e um deles se levantou e disse assim: eu não conheço um só político que não seja corrupto. Eu fiquei pensando nos nossos irmãos cristãos que fazem política. Eu disse: Senhor, misericórdia. Tenhas misericórdia dos nossos irmãos que são políticos. Continuando. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Aí são termos semelhantes, queridos, referentes ao desejo sexual.
Trata-se de atitudes viciantes, paixões lascivas e desejo maligno. Trata-se de atitudes viciantes. Paixão é o lado físico do vício sexual. E desejo maligno é o seu aspecto mental, que tem tomado conta da vida de muitos cristãos, não só de incrédulos, de muitos cristãos. Essa questão de depressão que a gente está vendo aí, notícias que se chegam, né, até de ministros do Evangelho pondo cabo às suas vidas. Se formos vasculhar, certamente tem atitudes viciantes de cunho sexual ou de outros cunhos que estão minando a mente dos cristãos. E aí Paulo continua, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e diz, e a avareza. Se traduz aqui por ambição. Significa literalmente os pensamentos e desejos insaciáveis de querer ter mais. Semana passada eu estive ministrando na igreja sobre disciplinas espirituais. O reverendo André ministrou com o reverendo Arivan 3, 4 disciplinas espirituais exteriores, como interiores, como oração, como jejum e meditação. E eu iniciei a semana passada com a primeira das disciplinas espirituais exteriores, segundo Richard Foster, que ela trata acerca da simplicidade. E aí a avareza está por trás disso aqui. Como as pessoas procuram, como foi dito aqui ainda há pouco pelo presbítero André, a gente convidou, né? O vestir. Eu vinha para aqui hoje à noite. Refleti na palavra, etc. Troquei de roupa, me arrumei e chamei o elevador. Quando eu chamo o elevador, que o elevador abre, tararam uma moça. Um decote daqueles. Eu olhei e baixei minha cabeça. Senhor, tem misericórdia, porque eu vou falar exatamente sobre isso. A avareza, o desejo de ter mais. O que vale hoje é ter e não ser. É uma pena. E aí Paulo complementa que é a idolatria, que é quando as pessoas se envolvem tanto com a avareza quanto com os pecados sexuais listados por Paulo aqui nesse texto, que elas seguem esses desejos ao invés de desejarem Deus, desejam esses desejos carnais, esses desejos que satisfazem os seus egos, ao invés de se porem contritamente diante do Senhor, e aí se idolatram, o que leva Paulo a dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. John Owen, presta atenção nessa frase, escreveu o seguinte: mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária, cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia, isso é, mortificar o pecado. Mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária, cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. É uma luta.
Ou nós cedemos a ele, ou nós cedemos ao Espírito. Ou nós submetemos ao pecado, ou nós submetemos ao temor do Senhor através das Sagradas Escrituras. Ou nós cedemos aos efeitos viciantes do pecado, como eu falei para vocês, ou nós nos entregamos à oração, à leitura da palavra, à reflexão e nos alimentamos das coisas de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27 o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Owen listou 3 razões para negarmos a nós mesmos, como nos orienta o Senhor Jesus, por meio da mortificação, lá de Colossenses capítulo 3, verso 5. Olha o que é que ele nos diz. Primeiro, o pecado está sempre presente. Habita na nossa natureza pecaminosa. O pecado está sempre presente. Portanto, deve ser sempre mortificado. Queridos, o pecado interior da nossa velha natureza, que tanto Paulo fala, Epístolas de Romanos e outras, o pecado interior vive em nós em alguma medida e grau, enquanto estivermos neste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo se o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Primeiramente se referindo ao homem exterior. Hoje de manhã, em função dessa questão de dar aula, e a gente tem se encontrado lá na Unifacisa, né, André? Eu mudei meu guarda-roupa. Eu dou aula para garotos de 18 a 22 anos de idade. E aí hoje o pessoal usa umas calças jeans apertadinhas, foge um pouco do meu estilo antigamente, mas eu posso chegar na sala de aula vestido como eu estou vestido aqui. Vou botar uma calcinha apertada também. Aí comprei umas calças jeans mais apertadinhas, dessas que tem um elásticozinho assim, fica bem legal. Ao invés de sapato, comprei um All-Star. Comprei um All-Star. Eu vou dar aula para esses meninos aí de 18 a 22 anos de idade, vou chegar lá feito um velho. Cadê esse velho que é aqui que botou com a gente? Não, comprei um All-Star. Comprei um All-Star e uso tênis. Mas como Paulo diz aqui, o nosso homem exterior, ele está se corrompendo, o tempo vai avançando. E aí hoje pela manhã eu fui trocar de roupa para ir para a igreja. E eu disse, rapaz, eu só uso agora camisa preta. Camisa preta para esconder a barriga. Não parecia que eu estou tão gordinho ou tão buchudinho, Gordo não estou, mas... E aí quando eu botei aquela camisa azul celeste com aquela calça jeans, disse, rapaz, quem fui eu? Pesava 58 quilos, um palitinho, e hoje vivo brigando com a balança para não chegar nos 90 ou passar. Tem um irmão lá na igreja que vende Herbalife, vive em cima de mim. Pastor, como é que está o seu Herbalife? Lá o senhor já tomou? Eu, calma meu irmão. E só olha, se o senhor não tomar, o senhor vai passar dos 90. Por quê? Porque o processo de envelhecimento, meu envelhecimento físico, ele está de acordo com aquilo que Paulo está dizendo aqui. Contudo, diz Paulo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
Isto é, enquanto o corpo físico está se decompondo, o ser interior nosso, de nós cristãos, continua a crescer e amadurecer à semelhança de Cristo Jesus. Essas renovações para o novo homem, queridos, fazem-se na medida das falhas e deteriorações do velho homem por meio do arrependimento e da confissão. Razões para negarmos a nós mesmos por meio da mortificação. Primeiro, nós falamos que o pecado está sempre presente, portanto deve ser sempre mortificado. E agora nós estamos afirmando com base em ouve, que o pecado não só está sempre presente, mas está sempre em ação. Não só está presente em nossas vidas, mas ele não para, ele não dorme, ele nos assedia constantemente, porque ele está sempre em ação. Queridos, o pecado não somente reside em nós, como também age de maneira permanente e diligencia continuamente para produzir os efeitos da carne em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versos 21, de 21 a 24, diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Owen diz que não há dia em que o pecado o frustre quando caímos, ou seja frustrado quando nós obedecemos o nosso Senhor. Não há dia que o pecado nos derrote quando cedemos a ele, ou seja vencido quando nos dobramos piedosamente diante do Senhor e obedecemos a sua palavra. Ele complementa: e assim será enquanto vivermos neste mundo, até que sejamos glorificados. Finalmente, o pecado está sempre presente, portanto deve ser sempre mortificado. O pecado não só está sempre presente, mas está sempre em ação. E finalmente, o pecado interior deve ser enfrentado pelo Espírito e pela nova natureza que temos em Cristo Jesus. Como falei, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo diz o seguinte em Gálatas capítulo 5, versos 17 e 25: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Assim, todos os cristãos têm a presença do Espírito Santo que habita neles, como força individual para viver de maneira a agradar a Deus. Interessante é que a forma do verbo grego traduzido aqui por andemos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A forma do verbo grego traduzido por andemos aqui indica uma ação contínua. Andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é, tenhamos um estilo de vida habitual. Nos habituemos a viver no Espírito do Senhor, a dependermos do Espírito do Senhor por onde andarmos, a estarmos vigilantes, a não perdermos a conexão com o Espírito do Senhor em nossas vidas. Caso contrário, nós teremos muita dificuldade com a nossa vida
com a nossa vida cristã. Negue-se a si mesmo, nos diz o apóstolo São Paulo. Que essa palavra possa ser recebida por nossos corações, em nossos corações. Que estejamos atentos à voz, não do pastor que aqui esteve nessa noite, mas à voz do Senhor, para mortificarmos a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, parte do velho homem que ainda habita dentro de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus, pois, nos abençoe. Presbítero. Meus irmãos, em resposta à pregação da palavra de Deus, vamos cantar o Salmo de número